Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos a nossa disciplina de Fundamentos de Antropologia e Educação. Você já nos conhece em um módulo que nós trabalhamos com vocês e eu desejo boas-vindas a você, acadêmico e acadêmica. Antropologia e Educação. Você já ouviu falar em antropologia? E qual seria a relação de antropologia com a educação? Para nós discutirmos essa disciplina, eu gostaria que nós iniciarmos uma conversa. É possível estabelecer um diálogo entre antropologia e educação? Você já observou a diversidade de grupos que compõem a sociedade em que vivemos? O que é cultura? Quais são as bases conceituais da cultura? Eu posso falar em cultura ou culturas escolares? O que é etnocentrismo? Essas questões, então, vão balizar a nossa disciplina. Quais são os objetivos da disciplina Antropologia e Educação? Nessa disciplina, nós estaremos refletindo sobre os conceitos básicos da antropologia e a sua contribuição para a análise da cultura escolar. Estaremos ainda identificando os conceitos sobre cultura e quais as implicações desse conceito ou dos conceitos para a educação. Faremos uma análise da cultura da escola, indicando os rituais, ritos e práticas escolares, e vamos ainda identificar na Base Nacional Comum Curricular como é que se discute cultura. Durante o período da aula, eu gostaria de chamar sua atenção para os nossos encaminhamentos didático-metodológico e a avaliação. Então, em outros termos, qual seria ou qual é a nossa proposta de trabalho? Nós estaremos primando pela sala de aula invertida, então você terá acesso aos conteúdos. Esses conteúdos nós estaremos trabalhando uma apostila e textos reflexivos, artigos, atividade entre pares. A nossa ideia, então, é que você, juntamente com os colegas da sala, possa discutir ou discutirmos no grupo o assunto sobre antropologia, leituras e debates. No processo de avaliação será feita a avaliação contínua, no valor de 4 pontos, e a avaliação escrita, no valor de 6 pontos. Antropologia. O que é antropologia? Etimologicamente, a palavra antropos significa homem, pessoa, e logos é a razão e o pensamento. A antropologia, então, é a ciência que ela se atém a estudar o desenvolvimento do homem nos seus aspectos físicos, material, cultural, suas características, costumes sociais, crença, dentre outros. Antropologia e educação. Por que eu e vocês, que somos da área da educação, futuros profissionais da educação, pedagogos, precisamos discutir ou dialogar sobre a antropologia? Primeiro, para trazer o acadêmico da pedagogia para uma aproximação do campo teórico dos aspectos antropológicos. Eu sou formada em pedagogia, mestre em educação, mas nos processos acadêmicos pouco se discute sobre antropologia. Um outro aspecto evidenciado por Guzmão é que a educação não tem sido um campo privilegiado pela antropologia.
Geralmente entende-se a antropologia como uma ciência teórica e a educação como um aspecto prático. Outro aspecto é que na nossa sociedade é culturalmente discutido assuntos que são, às vezes, distanciados dos contextos sociais, vez que, geralmente, os conteúdos, eles são homogêneos, são conteúdos que têm uma estrutura cartesiana, o que dificulta a compreensão do nosso entorno social. Temos ainda outras dificuldades no espaço público, especialmente correlatos às escolas periféricas. Aí você já deve ter percebido nos seus estudos em sala a questão da violência escolar, da exclusão social, da intolerância, do etnocentrismo. Eu gostaria que nós estivéssemos observando essa imagem. Por que dialogar antropologia e educação? Aqui nós vamos perceber a chegada do europeu em solo brasileiro. Qual é o olhar que você tem sobre essa imagem? Ali são pessoas que apresentam-se vestidas e, de um outro lado, nós temos pessoas que estão nuas, né? A nossa pergunta é possível dialogar essa imagem com uma abordagem antropológica, com uma abordagem educacional? Então, eu gostaria de perguntar a você, qual foi a percepção do indígena ao ver o europeu e do europeu em relação ao indígena? Então, a antropologia, ela vai estar pensando, ou ela tem como objeto de estudo a cultura do homem. E aí, a Guzmão afirma que qualquer experiência vivida, referida a objetos, situações, fatos, são intersubjetivas, porque nós vivemos no mundo da cultura. Então, qual é o papel da antropologia? A antropologia, como ciência, a sua preocupação é superar com o mundo intersubjetivo. E o que seria esse mundo intersubjetivo? É o mundo que compõe as nossas experiências, o nosso modo de ver o outro, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir. Então, a antropologia, ela vai pensar na superação do etnocentrismo. Grave bem esse termo, etnocentrismo. E o etnocentrismo, então, ele acontece porque há um encontro, ou houve um encontro, entre uma civilização ocidental e outros povos. Essa civilização, então, ocidental, que nós chamaremos de europeia, no processo de colonização do Brasil, ela veio com um olhar em relação ao outro. E que olhar é esse? Um olhar etnocêntrico. Então, o etnocentrismo é a visão de mundo que considera, onde o sujeito vai considerar o outro inferior a si. E qual é a base que o europeu, por exemplo, teve para considerar esse indígena? Ele considerou os valores, os conhecimentos e tudo aquilo, levando a crer que a sua postura era melhor do que a do indígena.